Por décadas, o Brasil não foi apenas uma seleção de futebol, mas uma verdadeira dinastia. A terra dos craques que encantaram o mundo com seu talento e paixão, transformando ruas e praias em palcos improvisados para a magia do esporte. De Pelé a Neymar, passando por Zico, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, a seleção brasileira sempre carregou as esperanças de uma nação e conquistou os corações de torcedores ao redor do planeta. O Brasil que aprendemos a admirar construiu um legado incomparável no futebol mundial. Ao longo de mais de 100 anos, o Brasil apresentou ao mundo um futebol que parecia arte, fluido, criativo e inesquecível. Nenhuma outra nação deixou uma marca tão profunda no esporte. Com um histórico impressionante de 5 Copas do Mundo, 9 Copas América e 4 Copas das Confederações, a seleção parecia invencível. Mas em algum momento algo mudou. O brilho começou a desaparecer e o legado, que parecia eterno, começou a se desmanchar. O Brasil atual é um pálido reflexo do seu passado, enfrentando problemas tanto dentro quanto fora de campo. Nas últimas 2 Copas do Mundo, o Brasil não conseguiu ir além das quartas de final. Desde 2022, caiu do 1º para o 5º lugar no ranking da FIFA. Mais recentemente, a seleção olímpica falhou em se classificar para os Jogos de Paris 2024, um marco que escancara o declínio. Esse é, sem dúvidas, o pior time brasileiro do século XXI. Uma equipe onde desempenhos abaixo do esperado se tornaram rotina e os fracassos uma realidade assustadora. Mas essa crise vai além das derrotas em campo. Lideranças questionáveis, táticas desatualizadas, falhas na formação de novos talentos e o crescimento da concorrência global formam um cenário preocupante. O que antes era sinônimo de excelência se transformou em uma história de erros e oportunidades desperdiçadas. Essa é a situação de uma dinastia que enfrenta sua maior crise. Em 2002, liderados pelos icônicos 3 R's, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, o Brasil conquistou sua 5ª Copa do Mundo ao vencer a Alemanha por 2-0. Ronaldo brilhou com 2 gols na final, encerrando o torneio como artilheiro e levando a seleção ao prêmio Laureus de melhor equipe do ano. E essa lembrança da grande jornada da seleção de 2002 já merece sua inscrição no canal. 2 anos depois, na Copa América de 2004, o Brasil protagonizou outra vitória épica ao superar a Argentina nos pênaltis, após um gol heróico de Adriano nos acréscimos. Hoje, o Brasil tenta reencontrar sua identidade e resgatar a magia que um dia o fez ser temido e respeitado no futebol global. Na década de 2000, o técnico Carlos Alberto Parreira montou uma formação poderosa para a seleção brasileira, o famoso 4-2-2-2, centrado no quarteto mágico Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. Essa estratégia ofensiva era a base de um time que prometia ser imbatível. Em 2006, o Brasil chegou à Copa do Mundo com um elenco de estrelas de classe mundial, considerado por muitos e por mim também como o melhor do torneio. Durante a fase de grupos, a equipe mostrou sua força. Vitória sobre a Croácia por 1-0, Japão por 4-1 e a Austrália por 2-0. Nas oitavas de final, derrotaram Gana por 3-0, com Ronaldo alcançando um marco histórico ao se tornar o maior artilheiro das Copas, com 15 gols. Só que nas quartas de final, uma mudança na escalação desfez o quarteto mágico. Juninho Pernambucano substituiu Adriano no jogo que o Brasil enfrentou a França. Sob o comando de Zidane, que fez uma partida memorável, a equipe francesa quebrou a invencibilidade brasileira. O gol decisivo veio de Thierry Henry, aproveitando um cruzamento preciso de Zidane. E a derrota por 1-0 eliminou o Brasil da Copa. Após o fracasso, Carlos Alberto Parreira renunciou ao cargo e a Confederação Brasileira de Futebol surpreendeu ao nomear Dunga, ex-capitão da seleção, como técnico. Sem experiência anterior como treinador, a decisão gerou críticas, mas Dunga recebeu o apoio de nomes como Ronaldo, que confiava no novo comando. Sob a liderança de Dunga, o Brasil venceu a Argentina por 3-0 na final da Copa América, reafirmando sua hegemonia no continente. 2 anos depois, conquistou a Copa das Confederações de 2009 e uma final emocionante contra os Estados Unidos, virando o jogo e vencendo por 3-2. Apesar dos triunfos, a preparação para a Copa do Mundo de 2010 foi marcada por controvérsias. Torcedores e a mídia clamavam por Neymar e Ganso, mas ambos foram deixados de fora da convocação. Durante o torneio, o Brasil começou bem, vencendo Coreia do Norte por 2-1 e Costa do Marfim por 3-1, antes de empatar sem gols com Portugal. Nas oitavas, eliminou o Chile com facilidade,
vencendo por 3-0. Mas, nas quartas de final, a seleção enfrentou a Holanda e foi derrotada por 2-1 em um jogo marcado por falhas defensivas e falta de controle emocional. A eliminação foi um choque e Dunga, numa situação difícil, foi demitido logo após a Copa. A saída marcou o fim de um ciclo e reacendeu as esperanças de que o Brasil pudesse voltar ao futebol ofensivo que o consagrou. Em 2010, o Brasil se viu diante desse recomeço no futebol, com a expectativa de voltar a brilhar. Nesse cenário, jovens talentos como Neymar surgiam como promessa de um futuro vitorioso. Em julho do mesmo ano, a CBF anunciou Mano Menezes como novo técnico da seleção. A escolha trouxe otimismo, mas também cautela, já que o estilo defensivo de Mano lembrava aquela abordagem tão criticada durante a gestão de Dunga. Na Copa América de 2011, as dificuldades ficaram evidentes. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Paraguai, depois de uma tensa disputa de pênaltis. O insucesso acentuou as críticas ao trabalho de Mano Menezes. Em novembro de 2012, sob forte pressão da torcida e da mídia, ele foi demitido, encerrando um ciclo marcado por resultados abaixo das expectativas. 2 meses depois, Luiz Felipe Scolari, o treinador que levou o Brasil ao título mundial em 2002, foi chamado de volta com uma missão clara: conquistar a Copa do Mundo de 2014 em solo brasileiro. A pressão era imensa e o momento não era dos melhores. Em junho de 2013, o Brasil atingiu sua pior colocação no ranking da FIFA, caindo para o 22º lugar. Mas a recuperação foi rápida. Na Copa das Confederações, a seleção brilhou, derrotando a Espanha por 3-0 na final e reacendendo as esperanças da torcida. A Copa do Mundo de 2014 começou com entusiasmo. Na estreia, o Brasil venceu a Croácia por 3-1, com Neymar e Oscar comandando o show. O empate contra o México e uma vitória convincente sobre Camarões garantiram a classificação para as oitavas de final. Em uma partida dramática contra o Chile, o Brasil avançou após uma disputa de pênalti extensa. Nas quartas, superou a Colômbia por 2-1, mas sofreu um golpe devastador. Neymar foi afastado do torneio após fraturar uma vértebra. Sem sua principal estrela, o Brasil enfrentou a Alemanha na semifinal. E o resultado foi aquela derrota histórica por 7-1, um dos momentos mais dolorosos da história do futebol brasileiro, que ficou conhecido como Mineiraço. Uma alusão ao Maracanaço, termo usado em referência à partida que decidiu a Copa do Mundo de 50, disputada entre as seleções do Brasil e do Uruguai. Na ocasião, os uruguaios calaram 200 mil vozes no Maracanã. Voltando a 2014, na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil foi derrotado pela Holanda por 3-0, encerrando a campanha de forma bem amarga. Após o fiasco, Scolari deixou o comando da seleção. O final desse capítulo representou uma mistura de esperança, frustração e a necessidade de reconstrução para o futuro do futebol brasileiro. Então, no dia 22 de julho de 2014, o Brasil apostou em um rosto conhecido para liderar a reconstrução do futebol nacional. Num ciclo vicioso que a CBF é mestre em praticar, Dunga, que havia comandado a seleção até a eliminação da Copa de 2010, foi novamente nomeado técnico. Sua missão era clara: devolver ao país o orgulho perdido após o desastroso Mineiraço em 2014. Na Copa América de 2015, o Brasil até começou bem, liderando o grupo C, mas foi de novo abatido pelo Paraguai em uma dramática disputa de pênaltis nas quartas de final. A derrota deixou evidente que o caminho para a recuperação seria mais desafiador do que se imaginava. Um ano depois, na edição especial da Copa América Centenário, o Brasil teve um desempenho bem consistente. Após empatar sem gols com o Equador, goleou o Haiti por 7-1, mas precisando só de um empate para avançar, foi surpreendido pelo Peru. Um gol polêmico de Rui Dias selou a eliminação na fase de grupos, algo que não acontecia desde 1987. A eliminação precoce foi o ponto final para Dunga. Em junho de 2016, ele foi demitido, encerrando um ciclo marcado por decepções. Poucos dias depois, em 14 de junho, Adenor Bach, o Tite, foi anunciado como novo técnico. Reconhecido pelo sucesso no Corinthians, Tite assumiu o comando da seleção com a tarefa de restaurar o prestígio do futebol brasileiro. Sob sua liderança, o Brasil entrou na Copa do Mundo de 2018 como um dos favoritos. Superando o peso do histórico 7-1, a seleção mostrou resiliência, liderou seu grupo com autoridade
e eliminou o México nas oitavas de final, mas viu o sonho do título acabar nas quartas, ao ser derrotado por 2-1 pela forte equipe da Bélgica, dos talentosos Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku. Apesar da eliminação, o trabalho de Tite trouxe coesão e consistência ao time, renovando as esperanças da torcida. Na Copa América de 2019, o Brasil voltou a ter os seus brilhos, com vitórias marcantes, incluindo um triunfo por 2-0 sobre a Argentina nas semifinais. A seleção conquistou o título ao derrotar o Peru na final, garantindo o primeiro troféu desde 2007. Mas a alegria não durou muito. Em 2021, em pleno Maracanã, o Brasil foi derrotado pela Argentina por 1-0 na final da Copa América, frustrando os planos de mais um título. Em 2022, a busca pelo Hexa no Catar começou com grandes expectativas. O Brasil liderou seu grupo na Copa do Mundo e avançou para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas. Uma vitória contundente por 4-1 renovou a fé de uma nação apaixonada. O sonho brasileiro começou a desmoronar nas quartas de final e uma dolorosa derrota nos pênaltis para a Croácia, que tinha um meio de campo e ataque perigosíssimos, formado por Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric e Ivan Perisic. Sob o calor implacável de Doha, Neymar e seus companheiros viram as esperanças de conquistar o tão sonhado título mundial evaporarem. Foi um golpe duro para um time que carregava o peso de uma nação fissurada em futebol, em busca da glória que parecia sempre ao alcance, mas nunca se concretizava. Poucos dias depois do fim da campanha, Tite anunciou sua saída do comando da seleção brasileira. Era o fim de um ciclo que, apesar de trazer momentos de renovação, ficou marcado pela ausência de conquistas nas competições mais importantes. O técnico se despediu deixando para trás um legado de trabalho árduo, mas também de expectativas não cumpridas. Em janeiro de 2023, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou Dorival Júnior como o novo técnico da seleção. Com 22 anos de experiência como treinador, Dorival assumiu o cargo em meio a uma atmosfera de pressão e esperança. Sua missão: reorganizar o time e devolver o brilho à camisa canarinho. Na Copa América de 2024, o Brasil iniciou sua campanha com determinação, mas enfrentou mais uma vez o peso da história. Em um confronto tenso contra o Uruguai nas quartas de final, a partida terminou empatada sem gols e foi decidida nos pênaltis. O Brasil foi eliminado e mais um capítulo de decepção foi escrito na história recente da seleção. A frustração tomou conta de torcedores e jogadores, enquanto o sonho de reconquistar o título continental se desfazia mais uma vez. Agora, em 2025, a seleção brasileira se encontra no momento de reflexão e reconstrução. O mundo observa atentamente, com a expectativa de que o país do futebol encontre o caminho de volta à sua era dourada. A pergunta que ressoa nos estádios, nas ruas e nos corações dos torcedores é a mesma. Será que o Brasil vai conseguir recuperar a sua glória? Enquanto isso, o time segue sua jornada, tentando resgatar a magia e o respeito que marcaram décadas de supremacia no futebol mundial. O futuro permanece incerto, mas a paixão da torcida, essa nunca se apaga.